A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast falaremos sobre conservadorismo e democracia. E para falar sobre o assunto, convidamos Alex Catarino, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. Alex Catarino é historiador, professor de filosofia política, editor de livros e consultor empresarial. É especialista da Fundação da Liberdade Econômica, atualmente é membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, conselheiro do Instituto Liberal e pesquisador do Russell Kirk Center, bem como associado da Edmund Burke Society, da T.S. Eliot Society e da Philadelphia Society. É autor do livro Russell Kirk, O Peregrino na Terra Desolada. Alex, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo. É um prazer imenso estar contigo aqui, Eduardo Fayet, mais uma vez, para essas nossas conversas sobre conservadorismo e tradição política brasileira. Muito bem, Alex. Em nossa última conversa aqui no Liberdade em Foco, né, a gente vem conversando sobre assuntos que vêm se complementando, né, fortemente. Você falou um pouco sobre qual deve ser a correta visão de um legítimo conservador acerca da democracia, né? Isso com o objetivo de apresentar as eventuais objeções do conservadorismo aos erros de uma ideologia do democratismo. E aí eu gostaria, por favor, que você falasse um pouco mais sobre a posição conservadora sobre o regime democrático. Bem, Eduardo, e queridos ouvintes que nos acompanham aqui no Liberdade em Foco, acreditar que os princípios defendidos pela tradição conservadora antagonizam o sistema representativo democrático é um grande erro, que, na melhor das hipóteses, demonstra falta de conhecimento acerca da natureza e da história do conservadorismo, ao passo que, em determinados exemplos, esse é apenas um ato deliberado de desonestidade intelectual. No entanto, mesmo sendo contrários às diferentes experiências de governos ditatoriais, os principais teóricos conservadores ao longo da história, desde a época do filósofo e estadista irlandês Edmund Burke até os nossos dias, alertaram acerca dos riscos da ideologia do democratismo, que, fundada nos ideais coletivistas e igualitaristas do filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, propõe a falsa noção de que todos os processos sociais devem ser dirigidos pela vontade da maioria, em detrimento dos absolutos morais, dos princípios jurídicos, das leis econômicas, dos aspectos técnicos ou dos critérios de mérito. Ou seja, não podemos abrir mão desses princípios meramente pela vontade da maioria. O certo e o errado não são abolidos pela vontade da maioria. No entanto, a aplicação de métodos democráticos fora do plano político, como no caso da educação, perverte a democracia, de modo que ela deixa de ser apenas um meio para atingir uma determinada finalidade política e se transforma no próprio objetivo final de todos os aspectos da vida social. No famoso livro A Política da Prudência, o historiador,
filósofo, politólogo e literato conservador americano Russell Kirk alertou que, abre aspas, uma democracia abstrata, imposta ou induzida, lançada sobre povos despreparados, primeiramente produziria anarquia e depois o governo de um ditador ou um regime de força. Fecha aspas. Em diferentes obras, dentre as quais destacamos a coletânea Evolução Histórica do Liberalismo e o livro História do Liberalismo Brasileiro, o nosso finado mestre, o filósofo e historiador baiano Antônio Paim, destacou a relação intrínseca entre o liberalismo, enquanto doutrina política defensora das liberdades individuais contra o arbítrio dos monarcas absolutistas, e a consolidação do sistema representativo democrático, especialmente na dinâmica bipartidária do parlamentarismo inglês, dividido entre liberais e conservadores, que influenciou experiências semelhantes em diversos países, inclusive o Brasil, durante o século XIX, no período da vigência da monarquia constitucional. E, Alex, considerando essas tuas observações, como se deu essa relação entre liberais e conservadores nos sistemas representativos parlamentares no Reino Unido e no Brasil durante o século XIX, principalmente, né? O seu clássico livro, A Democracia Coroada, Teoria Política do Império do Brasil, o historiador e filósofo mineiro João Camilo de Oliveira Torres constatou o seguinte, abre aspas, os homens estão permanentemente ameaçados de dois perigos, o espírito de aventura, que deseja reformar por amor à reforma, e o espírito conservador, que deseja a estabilidade e a fixidez. Lógicos, pois, são o sistema bicameral e o caráter natural da divisão das correntes políticas em dois grandes partidos, liberal e conservador. O primeiro procurando ampliar as liberdades, o segundo desejando conservar instituições úteis ameaçadas pela afoiteza do primeiro. Os conservadores lutam pelas conquistas da geração anterior, mas como a história nem sempre é dialética, o conservador muitas vezes tem razão. Podemos continuar a viagem, mas sem queimar os navios que nos trouxeram até a praia. Manter os degraus da escada já utilizados e não destruí-los. O conservador é o homem que defende o degrau ultrapassado. O liberal quer subir sem olhar para trás. Um liberal extremista destrói os degraus já utilizados. Um ultraconservador não sobe. Em resumo, o conservador segura a escada para o liberal subir. Fecha aspas. Ao longo da maior parte do século XIX, essa salutar tensão política entre liberais e conservadores foi responsável pela garantia das mais importantes conquistas sociais, jurídicas e econômicas da modernidade, ao ter possibilitado a ampliação e a universalização dos direitos humanos fundamentais, sendo, por exemplo, o principal responsável pelo término da inaceitável prática da escravidão,
além de ter legitimado a implementação do Estado de Direito, com suas inúmeras garantias constitucionais, bem como do fortalecimento da liberdade econômica, que gerou riquezas inimagináveis pelas gerações anteriores, o que retirou milhares de pessoas da natural condição de miséria da humanidade. Infelizmente, as falsas promessas utópicas das diferentes formas de ideologias socialistas romperam o equilíbrio desse arranjo político, com nefastas consequências, tal como pode ser constatado na experiência histórica do século XX. E Alex, uma questão aí para a gente fechar a nossa reflexão, e que eu acho que é importante, quais são os desafios, tanto dos conservadores quanto dos liberais, diante da hegemonia de posições socialistas dos regimes democráticos, para que esse não seja pervertido, modificado, né, pela ideologia do democratismo ou por deliberações autoritárias, que também é uma tendência? No seu livro Conservadorismo, um convite à grande tradição, ao dissertar sobre as teses defendidas na obra A Constituição da Liberdade, pelo filósofo, jurista, politólogo e economista austríaco liberal Friedrich August von Hayek, o filósofo conservador inglês Sir Roger Scruton ressaltou que, abre aspas, a liberdade só é durável quando garantida por uma Constituição, e não é fácil desenvolver uma Constituição que permita a liberdade ao mesmo tempo em que proíbe a licenciosidade e a anarquia. Fecha aspas. O problema foi discutido anteriormente por dois importantes pensadores liberais que foram tanto influenciados quanto influenciaram eminentes autores conservadores. Tratam-se do historiador francês Alexis de Tocqueville, em A Democracia na América, e do filósofo espanhol José Ortega y Gasset, em A Rebelião das Massas. Ambos os livros descrevem os riscos do igualitarismo democrático. Ao ecoar os ensinamentos desses dois pensadores liberais, o já citado conservador Russell Kirk asseverou em seu clássico livro A Mentalidade Conservadora que, abre aspas, a democracia pode ser totalmente má, admissível com certas reservas, ou totalmente desejável, segundo o país, a época e as circunstâncias particulares pelas quais é adotada. Fecha aspas. Em seu livro Breve Manual de Conservadorismo, o mesmo Russell Kirk citou uma frase do estadista conservador americano John Calhoun, de acordo com a qual, abre aspas, a teoria que considera um governo da mera maioria numérica baseia-se em um equívoco grosseiro e infundado. Fecha aspas. Uma democracia legítima não se presta à função de instrumento revolucionário de engenharia social destinado a implementar projetos coletivistas e igualitaristas. Nas perspectivas conservadora e liberal, o sistema representativo democrático é um mero processo de escolha e de mudança pacífica dos membros dos poderes executivo e legislativo, que não pode ser tutelado por deliberações do judiciário ou pela ação das Forças Armadas. Pois, na democracia representativa, é necessário que essas práticas políticas
estejam submetidas às garantias das liberdades individuais, às normas objetivas do Estado de Direito e ao respeito à livre iniciativa econômica. Diante do lamentável incidente no domingo, dia 8 de janeiro de 2023, no qual milhares de pessoas invadiram e vandalizaram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto em protestos tanto contra a vitória do candidato petista nas eleições presidenciais em outubro de 2022, quanto devido aos contínuos atos de nossa Suprema Corte, torna-se necessário um melhor entendimento dos verdadeiros princípios e das experiências históricas do conservadorismo, para que pessoas que erroneamente intitulam-se como conservadoras não maculem essa importante tradição com a prática criminosa de atos revolucionários, na mesma linha praticada por esquerdistas. Cabe aos legítimos conservadores tanto rechaçar atos radicais da turba bolsonarista, quanto organizar uma legítima oposição contra um novo governo petista e contra algumas decisões autocráticas do judiciário, mas sempre orientados pela virtude da prudência, limitados pela legalidade institucional e executando democraticamente tal oposição, sem os perigosos arroubos golpistas. Realmente, os desafios para os conservadores serão imensos nos próximos anos. Espero poder, aqui nessas nossas conversas, no Liberdade em Foco, colaborar para uma prudente posição conservadora. Alex, excelente reflexão, né? Compondo aí essa sequência de entendimento e compreensão do que é o real conservadorismo. E espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Conservadorismo e Democracia. Alex Catarino, muito obrigado. Agradeço a você, Eduardo Fayet, agradeço a todos da equipe da Fundação da Liberdade Econômica e principalmente aqueles que nos estão acompanhando, escutando essa conversa. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLE Econômica, e no Twitter, @FLE Brasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.